Olá, paz a todos, bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, neste sábado maravilhoso, né? Sábado lindo, mais um sábado, né? Nós temos que levantar os olhos para o céu e dar glória a Deus, glorificar a Deus, como aquele paralítico, né? Depois foi levado pelo beirado, né, até o Senhor Jesus, e foi perdoado seus pecados, ele foi curado, ele imediatamente saiu dando glória a Deus, glorificando a Deus. Nós temos que dar glória a Deus. Cada manhã que nós acordamos, cada manhã que você desperta, começar um dia lindo, abençoado, começar um dia feliz, né? É importante começar esse dia feliz. Um forte abraço a todos neste momento. Sempre que vos fala, Pastor Andrade. Marcar a sua vida sempre com um dia abençoado. Não fique preocupado com as dificuldades, com os problemas. Mas procure levar os seus olhos para o céu, de onde virá o nosso socorro. Num mundo conturbado, de pessoas, infelizmente, muitas pessoas falsas, enganadoras, mentirosas, hipócritas. Nós temos que olhar para Deus, né? Tomar cuidado com quem entra pela nossa casa, com quem senta à nossa mesa, com quem fala suavemente com a gente. Tem que ter cuidado, muito cuidado. Você não conhece a pessoa 100%. Na sua frente ela é uma coisa, mas por trás é outra coisa. É sobre isso que eu estava meditando aqui na Palavra de Deus, nessa manhã maravilhosa, né? No Jeremias, capítulo 28, fala da luta, a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, né? O falso profeta, a luta, o que é uma luta de um profeta contra um falso profeta? São as mentiras, são as calúnias, são as fofocas, né? E lá no livro, aqui no livro de Jeremias, capítulo 28, no versículo 7, vamos ler o versículo 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Assim faz o Senhor, conforme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouças. Preste atenção. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. O profeta, o homem de Deus, o pastor, seja quem for, ele tem que, você conhece logo os frutos dele pelas palavras. O profeta, o homem de Deus, o pastor, o bispo, o apóstolo, seja quem for, ele tem que estar sempre ensinando as pessoas o caminho do Senhor, não os afastando, não tirando elas da glória de Deus, da igreja do Senhor. O profeta que entra na casa de uma pessoa, né, entre aspas, profeta, para falar mentiras, falar calúnias de outro pastor, de outra pessoa, isso não é profeta. Porque o profeta de Deus, o pastor de Deus, ele leva paz, ele leva saúde, ele leva força, ele leva oração. Então você vê que Jeremias teve uma luta muito grande
com o falso profeta Ananias. Porque as calúnias, mentiras, as fofocas tentaram destruir o homem de Deus. Mas observa a palavra aí, onde nós temos que valorizar a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós temos que dar valor à palavra de Deus. Não temos que acreditar em qualquer um, principalmente quando são coisas negativas, são mentiras, são fofocas. Quando um pastor vai à tua casa, ou uma mulher de Deus, seja quem for, ele tem que levar para sua casa paz, tem que levar oração, ele tem que levar uma mensagem de Deus. E muitos desses estão entrando pelas casas, pelos lares, e são falsos profetas e tentam enganar o povo de Deus, desviar o povo de Deus da presença dele. Então, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra e mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só cumprisse a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Porque quando um homem de Deus vai à sua casa, ele vai levar paz. O Senhor Jesus, quando entrava nos lares, ele dizia o quê? A paz seja convosco. Você vê os frutos logo de imediato. Mas às vezes muitos vão pela amizade, muitos vão pelo conhecimento. Fulano é meu amigo, fulano é meu colega, conheço fulano há tantos anos. Você não conhece ninguém, né? Você não sabe quem é quem nesse mundo que nós vivemos. Você não conhece as pessoas verdadeiramente. Muitas das vezes na sua frente é abraço, é carinho, mas por trás você não sabe se ela é a mesma pessoa. E muitas das vezes a pessoa não vê os frutos. As pessoas... Gente, vamos aprender uma coisa importante na palavra de Deus. A árvore se conhece pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos de amor, de mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, né? Você tem que olhar, você tem que ver os frutos da vida da pessoa, pegar o histórico dessa pessoa e ver o histórico dela. O que aconteceu na vida dela nesses tempos, né? Passado. Porque há muitos profetas, há muitos pastores, há muitos obreiros, há muitos membros de igreja. Mas você tem que ver o perfil dessa pessoa, a qualidade dela. Não é ir pelas palavras doces, porque o diabo... Você acha que o diabo fala amargo? Você acha que o diabo é ignorante? Não é não. Na nossa frente, muitas das vezes, é um doce, é uma pessoa boa e tem enganado muitas pessoas. Você sabe o que diz aqui lá no versículo 15? Disse Jeremias, o profeta ao profeta Ananias. Diz aí: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste com que este povo confiasse em mentiras. Ananias era um profeta, mas era um mentiroso, um fofoqueiro, vivia em brigas, vivia em contendas, vivia se levantando contra o homem de Deus. Mas era falso, mas era profeta, só que era falso. Nós temos que vigiar muito com as pessoas que entram na nossa casa. Se desde levar paz, está levando maldição. Porque está se falando aquilo que não é de Deus. O homem de Deus, para entrar na sua casa, ele tem que entrar
em oração, com palavras de Deus, com ensinamentos bíblicos. E Jeremias, ele dá uma direção de Deus aqui. O profeta que profetizar paz, só o cumprir a sua palavra será conhecida como profeta de fato enviado do Senhor. Nós temos que ver que tipo de pastores entra na nossa casa, que tipo de pessoas entra na nossa casa. Porque muitas das vezes essa pessoa está entrando, mas já está levando maldição para a sua casa. Agora, se o pastor entra na sua casa, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele leva paz, leva saúde, leva a mensagem de Deus, receba ele com alegria. Mas aquele que você já conhece os frutos, conhece a história, não deixa entrar na sua casa. Pega o perfil dessa pessoa. Mesmo dentro da igreja, você conhece o perfil dessa pessoa. Então, aí no livro de Jeremias 28, versículo 8, está ensinando, está nos ensinando a olhar mais para Deus do que para o homem. Você sabe que a palavra amém é quando a gente concorda com certas coisas. E muitas das vezes, você não diz amém, mas você concorda. Então, é a mesma coisa que você está dando um amém. Quando você fica ouvindo mentiras, como diz aí, né, lá no versículo 15, diz o seguinte: disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Jeremias disse assim, ó, na cara dele, diante dele: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou. Tem homens que não foram preparados para ser profetas, para ser pastores, para ser apacentador de ovelhas. Então Jeremias disse: o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. E essas pessoas que não é enviada por Deus, ela só leva mentira. Ela leva mentira para sua casa, leva mentira para o seu coração. E você muitas das vezes acredita mais nas mentiras do que nas palavras de Deus. O homem de Deus é íntegro. O homem de Deus é reto. O homem de Deus não foge da verdade nem um minuto. Mas o falso, o enganador, o mentiroso, ele dá de uma de pobre coitado, ele dá de uma de injustiçado. Na verdade é para enganar aos escolhidos de Deus, para enganar aqueles que têm o chamado de Deus. Então nós temos que olhar para a palavra, olhar para Deus, olhar para o ensinamento, viver a verdade, meu irmão. Não aceita na sua casa, na sua vida, calúnias, mentiras de falsos profetas, desenganadores. Mais tarde você vai colher o fruto. Mais tarde, aquilo que foi plantado no teu coração e você deixou ser plantado, vai te contaminar. Porque essa é a obra de Satanás: enganar, mentir. E há muitos falsos profetas no nosso meio. Volto a repetir: olhe os frutos. Veja os frutos dessa pessoa. Pega o passado desta pessoa e analisa. Seja inteligente, seja correto, seja justo. Não adianta você ir pelos boatos, pelas mentiras, pelas fofocas. Tem pessoas que saem da igreja por causa de um boato. Tem pessoas que largam a presença de Deus por causa de uma mentira. Então Ananias era esse tipo de homem, mentiroso, hipócrita, enganador. E há muitos no nosso meio que se veste de cordeiro, se veste, de santo, mas por trás é um lobo feroz, como o próprio
A palavra de Deus diz aí: o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Cuidado com isso, gente. Cuidado com quem entra na sua casa para falar mal de Deus, das obras de Deus, do pastor de Deus. Cuidado, gente. Vigia. Porque você vai contaminar a sua vida, vai contaminar a sua casa. O homem de Deus, servo de Deus, o que tem um chamado de Deus, você tem que entender isso. O que tem um chamado, ele leva a paz. E a palavra de Ananias, as palavras de Ananias não eram de paz. Por isso que versículo 8 aí, né? Jeremias 28, versículo 8 diz: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grande reino. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Então é isso que você tem que guardar no coração. Viver a palavra de Deus, irmão. Estamos vivendo num mundo que não se deve confiar em muita gente, não. Confiar somente na palavra de Deus, naquilo que é pregado, ensinado, orientado. Cuidado com os falsos profetas, como Ananias. Há muitos Ananias nesse mundo. Há muitos Ananias que estão enganando a muitos. Que entra na casa das viúvas, entra na casa das pessoas necessitadas para enganar, dos doentes, entra até na casa dos doentes, não para levar a palavra, mas para tirar a lã que a pessoa tem. Ou se não é para tirar a lã, é para tirar a pessoa da igreja, é fazer aquela pessoa ficar contra o homem de Deus, contra o servo de Deus. Ananias era assim. Ananias só fez o mal. Então disse Jeremias, ao profeta Ananias. Observa que Ananias era profeta. Ananias era profeta. Mas Ananias não foi enviado por Deus. E quando não é enviado por Deus, quando não tem um chamado de Deus, o homem pode até consagrar, o homem pode até ungir, mas seu ministério não vai longe, porque não foi Deus que enviou, porque Deus vê o coração, Deus vê o caráter, Deus vê o perfil, a qualidade. É isso que nós temos que ver, meu irmão. Não, meu amigo, é meu colega, conheço há tantos anos, não conhece nada. Ninguém conhece ninguém, porque conhece só pelo lado de fora, não conhece por dentro. Então Ananias não foi chamado por Deus, não foi enviado por Deus. Deus não envia esse tipo de gente à sua casa, mas o diabo envia para falar mentiras, como diz aí, ó. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei-te sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Quantos têm pregado rebeldia contra o Senhor? Quantos têm pregado contra o pastor, contra a obra de Deus? Quantos? Ananias só pregava mentira. Ananias se levantava contra o profeta verdadeiro, o profeta Jeremias. Por isso que o título diz aí, né? Em Jeremias 28, a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Ananias não foi enviado por Deus.
Mas Ananias se levantou contra Deus, contra o homem de Deus, contra o profeta de Deus, Jeremias, contra a obra de Deus. Ananias morreu, como assim se profetizou por parte do homem de Deus. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Pregaste rebeldia, não se arrependeu. E esse é o problema de muita gente. Sabe que está errado, sabe que está fazendo errado, mas não se arrepende. Não se arrepende, continua fazendo as mesmas coisas, falando mentiras, falando o que não é verdade, o que não é justo, o que não é reto, e não se arrepende. Ananias, se você olhar para os tempos atuais, os Ananias de hoje querem tirar as pessoas da igreja com falsas mentiras, com falsas mensagens, com mentiras, com hipocrisias. Gente, não se levanta contra o homem de Deus. Não há nesse mundo aquele que se levanta contra um homem de Deus e fica de pé. Não há. A palavra é do Senhor e fica aqui gravada. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregas rebeldia contra o Senhor. Não prega rebeldia. Não desvia ninguém da presença de Deus. Pelo contrário, aproxima a pessoa de Deus. Não tenta tirar a pessoa da igreja. Não tenta tirar a pessoa da salvação, pregando mentiras, como diz a palavra aí. Vou repetir 1000 vezes se você quiser. Vamos pregar a verdade, vamos ver a verdade. Se errou, reconheça, eu errei. Eu agi errado. Eu não fiz o que era reto, o que era certo, o que era justo. Peça perdão. É mais fácil pedir perdão do que muitas das vezes fazendo de pobre coitado, de injustiçado. Fala a verdade, eu errei, eu fiz isso. Eu tive oportunidades e não aproveitei. Ananias podia ter feito isso. Você pode fazer isso. Procurar sua liderança da igreja e pedir perdão, pedir misericórdia. Porque a palavra de Deus diz, aquele que não ajunta, espalha. Essa mensagem é muito forte, meu irmão. Nós devemos se arrepender. Está aí Jeremias 28, versículo 16. Fica gravada essa palavra. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Porque não se arrependeu. Porque não quis falar a verdade. E continuou falando mentira. Tirando pessoas da presença de Deus. Tirando pessoas da igreja. Falando mentiras. Desde pregar a paz, continuando na rebeldia. Não adianta somente pedir perdão a Deus
Nós temos que pedir perdão à pessoa que a gente fere, que a gente trai, que a gente engana. Entendeu? Tem que pedir perdão a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas tem que ir até a pessoa, tem que ir até a sua liderança e falar: olha, foi eu que errei. Eu errei. Eu fiz isso. Mas me orgulhei. Deixei o orgulho entrar no coração. E para não ficar mal com ninguém, eu falei mentiras. Fui na casa das pessoas e contei mentiras. E por esse motivo, as mentiras de Satanás tiram as pessoas da igreja. Ananias, ele colocou-se contra o profeta de Deus, o profeta Jeremias, um homem de Deus, porque pregava mentiras. Está aqui, ó, pode ler aí. Ensinava mentiras. Nós temos que reconhecer quando nós estamos certos e quando estamos errados. Lembra-se lá atrás o que você falou? Então, lembra? Então se arrepende. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. E o versículo 9 diz também: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então, prega a paz, prega a verdade, prega o amor, prega a salvação, principalmente a salvação. Para de falar mentira. E se continuar pregando mentira, morrerás este ano. Não viverá. Assim diz o Senhor. Porque ai daquele que desviar um dos meus pequeninos da presença dele. Traga pessoas para a igreja. Se a pessoa está numa denominação, está bem, deixa ela lá. Não fique envenenando as pessoas. Se a pessoa está na Mundial, se ela está na Universal, se ela está na Assembleia, se ela está onde for, deixa ela lá. Se ela está na igreja, segura forte, nas mãos de Deus. Se ela está na aliança com Deus, deixa a pessoa na presença de Deus. Fica falando mentira, pregando mentira. Vamos pregar a verdade. Aquele que pregar, tá aí, ó. Aquele que pregar, aquele que profetizar paz, só o cumprir a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então vamos chamar a atenção de Deus, vamos pregar a verdade, vamos ensinar a verdade. Para de ser criança, para de ser moleque, para de ser imaturo, e prega a verdade, prega a palavra de Deus. Não tira um tio da palavra de Deus. Se a pessoa é dizimista de uma igreja, deixa ser dizimista. Está escrito na palavra de Deus. A pessoa não está dando dízimo, não está dando dinheiro para ninguém, não. Ela está ajudando a obra de Deus. A igreja paga aluguel, paga luz, paga água, como qualquer outra empresa. Uma padaria, um açougue, até as boates. Todo mundo vai lá e paga para entrar na boate.
Todo mundo vai lá, paga para ver o jogo de futebol. As pessoas que vão à igreja, elas vão porque elas se sentem bem ali. Foram abençoadas, foram curadas, foram libertas. Por gratidão, elas querem ajudar aquele aluguel ali. Elas querem ajudar aquela igreja. E por isso elas são dizimistas e ofertantes. Para de falar isso, que o dízimo foi abolido. Para de falar que as ofertas foram abolidas. Se o dízimo foi abolido, as promessas de Deus foram abolidas. A Bíblia foi abolida. Tudo foi abolido. Então por que você fica pregando mentiras aí, Ananias? Fica pregando aí mentira para o povo, enganando o povo. Pregue a verdade. Não desvia as pessoas da igreja da presença de Deus. O povo já gosta de ouvir isso, né? O infiel já gosta disso. Não precisa ir para a igreja, não precisa mais buscar a Deus, não precisa ser dizimista. O povo, tem gente que já gosta, o infiel gosta, o fiel não. O fiel é justo, fiel e verdadeiro até a morte. Mas a Bíblia diz aí. A Bíblia está aí, ó. A palavra de Deus está em Jeremias, capítulo 28, versículo 15. Ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Olha aqui para o meu dedo. Se uma pessoa sair da igreja por causa das suas mentiras, se uma pessoa abandonar a confiança em Deus e a sua salvação, se essa pessoa vier morrer sem salvação, você vai pagar pelo sangue dela. Deixa a pessoa buscando a Deus. Não tira, não desvia a pessoa da presença de Deus, Ananias. E certamente este ano morrerás. Que Deus abençoe a todos. E fale somente a verdade. Pregue somente a verdade. E pare de ir para a casa dos outros fazer mentiras e fofoca. Porque Deus é fiel. Um abraço, fique na paz. Eu deixo esse conselho, seguir somente a palavra de Deus. Eu li nesta manhã Jeremias 28, os versículos aí, né? Você pode ler o 8, o 7, o 8, o 9 e o 15, o 16. Leia essa palavra. Não dê ouvidos a falsos profetas, a enganadores, mas dê ouvido à palavra de Deus. Não tem como isso aqui ser cancelado. Tanto o Antigo como o Novo Testamento é palavra de Deus. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, você que vai nos ver pelo Facebook, pelo YouTube, guarda no coração a fidelidade com Deus. Cuidado com os Ananias deste mundo. Cuidado com os falsos profetas, com os enganadores que vai à sua casa para tirar você da presença de Deus. Ouve essa palavra. Compartilhe essa palavra. E não permita que ninguém te desvie da presença de Deus por motivo nenhum. E lembre-se, procure ver o escudo dessa pessoa que está te falando mentiras. Um abraço. Ana Marilene Bruno, que está sempre nos acompanhando. Fique na paz, fique com Deus. Deus abençoe a senhora. Um bom dia para a senhora. E que a senhora possa ser cada dia mais feliz aí na presença de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Terminando aqui essa palavra. Continuando aqui tomando o café da manhã. Gente, toma um café da manhã com alegria. Toma um café da manhã com prazer. Porque hoje o Senhor falou contigo. Vê a mensagem do começo até o fim. Fica um abraço aqui para o pastor Andrade, da Igreja Segura Forte nas Mãos de Deus. Um abraço.